Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Olha, no último dia 16, agora de maio, desse ano 2022, o professor Betão, lá na Assembleia Legislativa, ele provocou uma audiência do pessoal do Colégio Tiradentes e também professores aposentados, afastados, que dedicaram anos à educação do Colégio Tiradentes e que foram afastados depois ali da Lei 100, vocês lembram da Lei 100, pessoal? Aquela lei que efetivou servidores sem concurso público e que quando definiu ali a sua inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal em 2015, esses servidores foram afastados do cargo, que nós chamamos de, para efeitos jurídicos, modulação. Bom, o fato é que esses servidores ficaram afastados, pelo menos durante aí 7 anos, e depois de afastados do Colégio Tiradentes, receberam uma ligação, uma chamada pelo telefone, onde ouviram ali a seguinte notícia, né? Olha só a informação que o Colégio Tiradentes passou para eles aí, para esses professores que dedicaram anos trabalhando à frente do Colégio Tiradentes, que eles estariam desligados. E por que seriam desligados da educação? Por erros na documentação. Essa é uma situação real que prejudicou diversos servidores, e o canal de Educação foi lá no site da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, assistiu a plenária e está aqui de última mão passando esta informação para todos vocês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Colégio Tiradentes, que desligou professores e também negou as aposentadorias. Nós vamos ver também depoimentos emocionantes, como por exemplo da senhora Miriam, a senhora Miriam, professora Miriam, que trabalhou durante muitos anos lá no Colégio Tiradentes, pelo menos 17 anos da sua vida dedicadas ao ensino, e ela com 72 anos de idade recebe a notícia depois diabética, hipertensa, tratamento de nódulos na mama. Ela vai contar uma história emocionante para todos vocês aqui, e inclusive uma cirurgia que estava marcada no IPSENG, mas como ela foi desligada, ela perde essa condição de ser, vamos dizer assim, de ter esse recurso, que é esse plano do IPSENG, e aí a sua vida passa por uma grande mudança, prejuízos, sofrimento, mágoa, muita tristeza. Morando com a família, nós vamos assistir esse depoimento da professora Miriam. Professora Miriam, um grande abraço para a senhora, o canal de Educação, desejando um grande abraço para a senhora e para todas as pessoas que foram prejudicadas nesse processo de aposentadoria, né, de afastamento preliminar à aposentadoria, e que prejudicou aí diversos servidores. Mas nós tivemos também a posição do Colégio Tiradentes, através do relato do coronel Rodrigo Piassi do Nascimento, que se prontificou a receber os representantes da ASECOT, que é a Associação dos Servidores do Colégio Tiradentes, para tratar dessa situação. Se disse, na verdade, consternado com as histórias escutadas ali, mas ponderou que, como instituição pública, o colégio precisa agir conforme a lei, justificando as alegações de erros nos processos de requerimento das aposentadorias. Nós tivemos também o advogado da ASECOT, que é o Moacir Everton de Souza, que reafirmou que a corporação não abriu as portas para negociação e acusou a instituição de assediar alguns servidores. Olha, pessoal, são vídeos aí que eu vou mostrar para vocês, depoimentos emocionantes, situações levantadas aqui pelo presidente, professor deputado Betão, né, que em audiência pública organizou esse encontro com o Colégio Tiradentes, os membros da ASECOT e também os servidores prejudicados. Acho que vale a pena acompanhar esse vídeo até o final. Agora faço alusão aqui, uma lembrança em relação ao passado, sobre a Lei 100, né? Aquela fatídica Lei 100 que efetivou sem concurso público milhares de servidores e pela modulação aposentou muitos deles também. É uma situação que está aí caminhando na justiça. A gente não sabe o resultado desse processo do ponto de vista jurídico a longo prazo, mas
Sabemos de vários servidores que até hoje processam o Estado de Minas Gerais por essa situação. E quero chamar a atenção para um aspecto. Na época do concurso público, nós tivemos concurso nesse período, durante o período da Lei 100, nós tivemos aí uma carta que foi encaminhada pelo governo de Minas. Na época nós tínhamos aqui o Anastasia, a turma do Aécio, o pessoal do PSDB, e eles encaminharam uma carta dizendo que não precisava de fazer concurso porque a Lei 100 estava garantida essa efetivação sem concurso público. Então, o resultado está aí, várias pessoas prejudicadas, e aí nós vamos assistir essa plenária com essa importante fala da professora Miriam. Acho que vale a pena acompanhar esse vídeo até o final. Antes, eu vou pedir para que você faça a sua inscrição no canal da Educação, deixe um like e compartilhe o vídeo com todo mundo. Na tela para você. Essa audiência tem a finalidade de debater a situação dos professores e especialistas em afastamento preliminar para aposentadoria das unidades do Colégio Tiradentes que tiveram seu direito à aposentadoria negado em função de erros administrativos e situação envolvendo a aplicação da Lei número 100. Eu cheguei no Colégio Tiradentes em 1997. Fiquei nessa instituição até 2014, quando fui afastada, e para que esperasse a aposentadoria, já que eu estava dentro de todos os requisitos de estar aposentada, de idade, de tempo, e ficaria aguardando a aposentadoria ser publicada. Durante 7 anos, afastada, eu recebia meu salário, tinha assistência médica do IPSENG, que hoje, na minha idade, não tenho mais. E sendo uma pessoa diabética, hipertensa, fiquei sem chão quando, 7 anos depois, eu fui novamente chamada, porque a minha documentação não estava adequada aos novos padrões que o colégio queria, e eu seria desligada da polícia, logicamente, do IPSENG. Muito difícil, aos 72 anos, você receber uma notícia dessa, quando você não tem como mais entrar no mercado de trabalho. E você fica pensando, sabe, coronel, quantos filhos de militares a gente educou e levou a se tornar também um coronel. Com sacrifício, às vezes, de deixar os nossos filhos em casa para cuidar dos seus. Ninguém, em momento nenhum, pensou nisso quando chegou perto de nós e disse que a gente estava desligado. Perto não, gente, pelo celular. Não tiveram dignidade. Os documentos pedidos, corretos, porque quando foram mexer na minha pasta, depois de 7 anos, depois de 14 anos de trabalho, estavam errados. Eu corri atrás e busquei o correto, entreguei. E o que me disseram, que não houve tempo hábil para que eu me aposentasse. E que eu estava desligada da polícia. Lugar que tem gente testemunha, que eu me dediquei inteiramente, desde o primeiro momento em que eu entrei lá. Me cortaram o IPSENG com cirurgia marcada, com tratamento de nódulos na mama, acompanhamento com mastologista, perdi tudo. Tive que viver na casa de filhos, não tinha salário, não tinha dinheiro para o remédio. E assim, é o que eu tenho para colocar para vocês. Será que, em pleno século XXI, a gente ainda vai pagar pelo erro dos outros? Porque a gente está pagando. Eu e meus companheiros de luta. Cada um da sua maneira. Muito obrigada. Nós, no serviço público, estamos sendo muito atacados. Do direito a condições de trabalho ao direito a uma aposentadoria com dignidade. E é preciso, então, conseguir mediar e resolver a situação das pessoas que dedicam a vida
ao serviço público, que dedicam a vida. Porque o que a gente tem de excelência hoje no serviço público é porque os servidores, seja militares ou civis, atuaram. Apesar dos governos entram, governos saem, os servidores públicos permanecem, né? E você não pode ter nenhum serviço público de qualidade sem os seus servidores. Então, a expectativa é essa, deputado, que nós possamos, a partir dessa audiência, iniciativa de Vossa Excelência, a quem parabenizo, que a Comissão de Educação possa cumprir esse papel de mediação e de solução das questões. O que envolve as pessoas, o que envolve o direito das pessoas, nós precisamos ter, por parte do Estado, mais atenção em resolver. Porque nós não podemos tratar aqueles que cuidam da população, porque é isso, o servidor público está a serviço da população. Nós não podemos tratar quem cuida da população com nada menos do que com respeito e dignidade. Então, minha expectativa é positiva para que, a partir dessa reunião, as questões possam ser resolvidas e encaminhadas, tenham solução, o que precisar ser feito, que possa ser feito e que o direito das pessoas possa ser reconhecido e valorizado. Enquanto Vossa Excelência avaliava essas questões, eu me lembrava, né, como é que é possível, num ano de pandemia, num momento de pandemia, em que os servidores públicos atuaram e trabalharam, seja presencialmente ou remotamente, nós termos, por parte do presidente da República, alguém que desconhece esse trabalho. Nós estamos com todo o período da pandemia, no que se refere a benefícios vinculados à carreira, anulados, como se não existissem, como se as pessoas não existissem, ou como as pessoas não tivessem trabalhado durante toda a pandemia. Então, isso é um tapa na cara da professora que ficou 2 anos trabalhando com seu dinheiro, pagando a conta de telefone, parcelando o computador para comprar, ou um celular, né, com melhores condições de tantos grupos de WhatsApp. Ela usou do salário dela para trabalhar. E, no final das contas, é o governo federal, através desse presidente que está aí, que diz, olha, nada do que você fez durante esse período todo será valorizado enquanto trabalhadora, que é exatamente essa anulação do tempo, né, pela lei complementar proposta e sancionada pelo atual governo da República. Então, acho que é uma tarefa importante nossa no Parlamento entender a realidade das pessoas e atuar para que a vida das pessoas, o seu trabalho, sejam respeitados e todos tratados com dignidade. São essas as minhas considerações. Presidente, eu já deixo aqui o meu apoio daqui a pouco eu terei uma atividade na Defensoria Pública do Estado, porque nós estamos discutindo a questão da vacinação. Porque eu jamais imaginei, como professora, que nós chegássemos ao momento na nossa sociedade que até a vacinação contra o sarampo está diminuindo. E nós podemos ter volta de doenças que estavam superadas, porque nós estamos diante de um governo e dos seus discípulos que acham que, além da Terra ser plana, eles ainda defendem tratamento precoce. Então, é uma tragédia, né? Como o nível de ignorância que nós chegamos, uma ignorância que mata. Então, nós estamos nesse esforço coletivo, junto com a Defensoria Pública, e junto com o coletivo das mães pela vacinação, que isso foi uma articulação das mães. As mães, olha só, como é que as coisas estão invertidas. São as mães que têm feito campanhas, que têm buscado, que têm pressionado o poder público para uma efetividade, para campanhas de vacinação. Porque, se vocês observarem, os governos não estão fazendo campanha de vacinação. Tá? Se você entra na internet, você vai ver. Mas campanha massificada, como é a função do governo do Estado fazê-lo, nós não temos tido êxito. Então, nós também estamos nessa batalha, vamos dividindo aí tarefas, mas já deixo o meu apoio a toda a luta. Vou fazer uma pincelada aqui do que aconteceu e algumas coisas que eu vou citar neste momento, mas em procura de respostas e entendimento do que está acontecendo. Bom, todos nós sabemos, né, que a pauta principal aqui é a questão da exclusão e readequamento das aposentadorias dos servidores civis, principalmente os professores, com a Lei 100. Né? Todos eles foram beneficiados através das modulações da ADIM 4876, desde que cumprisse alguns requisitos. A exclusão
ter essa readequação. O que seria a readequação? Para explicar um pouco melhor. Seria aquele caso onde o tempo averbado seria excluído a sua aposentadoria, certo? E ele perderia valores, porque seria retirado deles a promoção e a progressão e a paridade na aposentadoria. Então, nós temos duas situações. Os excluídos de imediato, que não recebem mais nada, e aqueles que vão ter a aposentadoria readequada. Tá certo? Diante disso, eu pude reparar, em busca de algumas informações dentro da doutrina, da legislação, e até mesmo de algumas súmulas, e acredito que seja de conhecimento de todos aqui, que a administração pública tem o direito de rever seus erros a qualquer momento, né? A própria Lei 9.784, nos seus artigos 53 e 54, deixa estampado isso. O que esses artigos falam? A administração deve anular seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. Artigo 54, o direito da administração de anular os atos administrativos que decorrem efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 anos, contados da data que foram praticados, salvo comprovada má-fé. Bom, má-fé por parte dos servidores, isso não existiu, né? Ainda mais que eles não são as pessoas que fizeram o levantamento de suas pastas. Então, má-fé da parte deles de forma alguma. Já se passaram 5 anos. Isso foi em 2014, 2015, nós estamos em 2022. Mas entendemos também que o STF já deixou claro que esses 5 anos para esse caso aí deve ser relativizado. É uma complicação imensa para nós que estamos indo no direito, mas vamos respeitar o que o STF determina. Mas pude olhar na súmula 346 do STF, senhor presidente, Coronel Piassi, que a administração pública pode declarar a nulidade de seus próprios atos. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados. Porém, se tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. Não pude constatar e não consegui verificar nenhum processo administrativo em nenhum desses servidores. Eles foram desligados e readequados de forma automática. E eu fiquei um pouco assustado, que na minha denúncia, eu cheguei a relatar que alguns servidores estavam sendo chamados pelo RH do Colégio Tiradentes para assinar de próprio punho e fazer um documento de próprio punho, onde ele assume a responsabilidade de não ter entregue os documentos em tempo hábil, documentos que se enquadram, né, dentro dos requisitos que ora solicitados, e que eles abrem mão do tempo do qual a polícia militar, através dos seus recursos humanos, apurou que estava irregular pela sua averbação de tempo. Ora, se está eivado de legalidade, não há necessidade do servidor fazer uma declaração de próprio punho. A administração pública está legitimada a fazer isso de ofício. Não precisa do servidor fazer essa carta. Não precisa assinar. E alguns deles, senhor presidente, senhor coronel, me procuraram de forma assustada, porque são pessoas que, às vezes, desconhecem a legislação, desconhecem o que está ali dentro do seu conteúdo. Muitos doentes, né, pressionados para receber pelo menos um pouquinho da aposentadoria no mês, achando que, se não assinasse aquele documento, não receberia nada no mês seguinte. Vai me desculpar, mas eu entendo isso como coação, intimidação, assédio. Porque a pressão pelo qual eles estão sofrendo levaram essa assinatura. Hoje temos professora aqui, a professora Fátima Carles, colega minha durante muitos anos, né, no Colégio Tiradentes,
que hoje, por incrível que pareça, esteve num colégio no momento certo, trazendo esse documento, e que ela, não ela, né, a filha dela assinou por ela, que também eu acho extremamente estranho. Então, não teve processo administrativo. Para que se levantasse os fatos, coronel, para que se pudesse dar oportunidade a essas pessoas a terem uma defesa, e não serem jogadas à própria sorte. Nós temos, senhor presidente, nós temos, coronel, pessoas doentes. Não vou citar as doenças de cada uma aqui, porque não fui autorizado a isso. Que precisam de tratamento, que já tinham cirurgias agendadas e foram negadas a esse tratamento, porque uma vez desligada, ela não pode ter acesso a IPSENG. Temos professoras morando de favor na casa de irmãos, na casa de amigos, porque ele só tinha essa renda. E, de repente, se viu sem receber nada. E agora é um testemunho meu, coronel, isso o senhor pode me chamar quando o senhor quiser, e eu afirmo tudo que eu falar para o senhor, em todos os momentos que eu estive acompanhando os meus clientes, né, na reunião junto ao Colégio Tiradentes, foi afirmado categoricamente que houve erro por parte deles. E eu estou buscando a solução e o entendimento desses erros, para que a gente possa diminuir esses efeitos ou solucionar esses efeitos para esses servidores. Dentre outras coisas, claro, né, que como advogado da associação, nós buscamos primeiramente o entendimento com a Polícia Militar, como sempre foi feito, senhor coronel. Os professores que aqui estão, e eu trabalhei lá durante 20 anos da minha vida, nós sempre procuramos manter a hierarquia, buscar um entendimento junto às nossas chefias imediatas. Mas já tem 2 anos que a associação está procurando esse entendimento, e 2 anos as portas não foram abertas. Entendo que tem que se buscar a agenda para poder atender, mas uma agenda com 2 anos, eu acho que ela é um pouco extensa. Como também extenso foi buscar o erro e sanar o erro, excluindo os professores após 7 anos. Extenso demais. E dentro dessa questão de procurar se fazer entender e levar as demandas dos colégios Tiradentes, também é uma indagação, o porquê da não aceitação. No artigo 11 da Constituição Federal fala, nas empresas de mais de 200 empregados, é assegurada a eleição de um representante destes, com a finalidade exclusiva de promover o entendimento direto com os empregadores. Sei que isso aqui não é no âmbito da administração pública, mas podemos fazer uma analogia para os professores do Colégio Tiradentes, uma vez que os professores do Colégio Tiradentes não são representados pelo Sindiúti, mas são representados legitimamente pela Associação dos Educadores, a ASECOT. Temos também algumas demandas para buscar entendimento entre carga horária das professoras do Fundamental 1. Temos também aqui uma carta reivindicatória, eu não vou nem ler, né, porque são 13 páginas, das supervisoras dos colégios Tiradentes, que buscaram alguns esclarecimentos junto à Diretoria de Ensino, Educação e Assistência Social da Polícia Militar, e até o presente momento também não foram resolvidos. E isso, senhor presidente, senhor coronel, vem provocando algumas situações que eu vou dar parabéns aos professores que ainda mantiveram ainda o perfil de uma boa educação, de um bom profissionalismo, apesar de tanto sofrimento e de tanta angústia. E não são as minhas palavras, não, são as palavras do governador do estado de Minas Gerais. E acredito também que sejam as palavras do senhor coronel, né? Então, eu acho que a Polícia Militar está na contramão daquilo que o professor especialista e todo o corpo civil representa para a instituição, para os filhos dos senhores, coronel, da Polícia Militar, de toda a família militar e de todo o estado de Minas Gerais, colocando o nome de Minas Gerais no topo da educação mineira.
É claro que todos os professores merecem o seu mérito, mas no momento que nós estamos discutindo sobre a questão dos educadores do Colégio Tiradentes. E uma outra coisa que eu falo, pela delonga do tempo, senhor coronel, é que se os servidores tivessem sido chamados, que eu não estou entrando no mérito do erro. Erro do mérito nós estamos discutindo de forma judicial. Aqui nós estamos discutindo o erro suposto, né, apontado pelo DRH, desculpa, pelo setor de recursos humanos do Colégio Tiradentes. Se tivesse sido chamado logo imediato, vamos colocar a história aqui da professora Miriam, se me permite. É lógico que ela permite, porque ela já me deu a procuração, né, Miriam? Ela foi chamada para aposentar em 2014. Se em 2015, ainda em vigência na Lei 100, tivesse chamado e apontado as irregularidades, senhor coronel, ela teria levantado toda a documentação pertinente ao qual foi solicitado, poderia continuar no Colégio Tiradentes em 2015, que ainda era segurado pelo STF, a permanência de 2015, e iria se aposentar com toda a tranquilidade em 2016. E os demais, né, caso o erro realmente existisse, senhor coronel, e fosse apontado e fosse difícil de saná-lo, eles poderiam ter voltado à ativa, designado pelo Colégio Tiradentes ou não, ou pelo Estado, e continuado a contribuir para o INSS. 7, 8 anos de contribuição se perderam-se no tempo, porque a eles não foi dada a oportunidade dessa delonga do tempo em tomar as devidas providências. Todos eles alegaram e comprovaram que não receberam nenhum comunicado, né, sobre o erro. A única coisa que eu pude constatar, e isso eu posso ser testemunha também, é que a própria unidade do Colégio Tiradentes, que é a unidade, a gente no Madeira está promovendo todo esse levantamento, e a convocação desses servidores admite que se teve um erro por parte da administração. Se está dentro da própria unidade do Colégio Tiradentes, se está no CAP, no DRH, isso a gente não sabe o que aconteceu. O que se tem em concreto nesse momento é que teve a exclusão, teve a readequação, não temos processo administrativo algum para esses levantamentos, não temos uma abertura para diálogo, para poder expor esses problemas, né? Porque para a gente pudesse discutir dentro da própria casa da Polícia Militar sobre essas situações e obtivéssemos uma resposta que fosse uma resposta que nos tivesse um poder de convencimento. Agora, elas já sofrem as consequências do desligamento, senhor coronel? Elas estão presentes aí, cabelos brancos, exceto a Marília que pintou o cabelo, né, Marília? Mas se for olhar, todas idosas. Como é que faz para voltar para trabalhar, coronel? Como é que faz para poder reverter isso? Como é que a dignidade da pessoa humana vai estar com essas pessoas? Se nós tiramos dela, nós não. Se foi tirado delas, o sustento. O direito de receber a seu favor aquilo que ela fez durante anos, que é a contribuição previdenciária comprovada. E nós estamos aqui hoje, muito mais para uma questão humanitária do que uma questão política, coronel, para rever o caso dessas pessoas. Que nós tivéssemos piedade dessas pessoas, porque elas estão totalmente desamparadas. E aqui acho que é o momento, né, de obtermos esclarecimentos e tentar encontrar uma outra situação para que possamos eliminar tamanha injustiça. E a associação, senhor presidente, senhor coronel, ela está aqui para ajudar, trabalhar junto, formar uma casa boa de se conviver, formar uma casa em que possamos evoluir, que em pleno século XXI, nós não temos um espaço de convivência
se discutir as demandas, vai acontecer o que está acontecendo, coronel. As coisas vão começar a explodir. Elas já estão explodindo. É onde eu falo que dou parabéns aos professores do Colégio Tiradentes, que eles mantêm, né, a postura, mantêm o compromisso com a polícia militar e a família militar de ainda manter o seu padrão de ensino. Eu tenho que reafirmar imediatamente que, por óbvio, a Polícia Militar não queria estar vivendo um momento como esse. Ouvi, como eu disse atentamente, as falas do Dr. Moacir, a fala ou o depoimento emocionado da professora Miriam, e com absoluta certeza entendemos a situação que todas as senhoras estão vivendo. Podem ter certeza disso. Como foi anunciado, né, a minha diretoria, a Diretoria de Recursos Humanos, que tem por competência, cuidar da gestão administrativa das pessoas. Então, senhor deputado, eu não farei, obviamente, nenhuma colocação a respeito da competência técnica da Diretoria de Educação e Assistência Social, mas, obviamente, eu tenho que assumir toda a responsabilidade pela gestão do pessoal que está aqui. E, senhora Miriam, eu me sinto seu comandante, tá? Pode ter certeza que, como nós defendemos toda a tropa que está vinculada à Polícia Militar, seja ela militar ou civil, nós vamos criar todo o espaço para buscar explicações, Dr. Moacir, melhor entendimento, né? E, obviamente, compreendermos se temos, nesse momento, caminhos legais, porque, como administradores públicos, nós temos que estar atentos ao que é possível legalmente para a solução desses casos. Eu poderia, embora o tempo tenha sido curto para que a gente levantasse a condição dos professores envolvidos na situação, né, e eu poderia muito bem também sintetizar o que aconteceu em nome da senhora Miriam, né, usando o caso dela, mas, deputado, eu acredito que o maior interesse dessa reunião, né, ou o principal deles, seja a criação, como o senhor disse, de uma agenda positiva para tratar essa situação com a Polícia Militar. Então, estando o senhor de acordo e estando todo mundo presente aqui de acordo, nós faremos imediatamente uma reunião, né, comigo, diretor de Recursos Humanos, para revermos ponto a ponto o que aconteceu. Tá? Na fala do senhor, doutor Moacir, foram colocados pontos que eu preciso conhecer com mais profundidade. Tá? E, obviamente, todo o trabalho administrativo que configura a aposentadoria é feito pela Diretoria de Recursos Humanos. Então, eu solicito ao senhor, presidente, que, dada a disponibilidade de todos, nós já saiamos dessa reunião com uma data definida para que a entidade, né, que representa os professores envolvidos nessa situação, os professores, se estiverem disponíveis, conversem diretamente comigo lá na Diretoria de Recursos Humanos, porque nós faremos todo o esforço possível para explicar a vocês o que compõe os nossos atos, buscarmos verificar se os atos possuem de fato vício e, obviamente, se houver vício, a Polícia Militar, em momento algum, ela recua da sua, não é nem pode, ela deve rever os seus atos, né? E, obviamente, corrigir aquilo que puder ser corrigido dentro dos parâmetros legais que nós temos a adotar. Foi dito aqui pelo tenente Fábio Lucas, eu não gosto muito dessa palavra, senhor deputado, mas os nossos servidores envolvidos pela Lei 100 passaram por um processo bastante complexo. Eu não gosto dessa palavra complexo, não, porque parece que nós estamos fugindo de uma solução. Problemas complexos também precisam de soluções complexas e nós temos condições de dar soluções complexas. Mas pode ter certeza absoluta que o que nós não queríamos é encontrar professoras que nos formaram, que formam as nossas crianças, que formam hoje, senhor deputado, um número muito impressionante de crianças e adolescentes que não têm relação com a Polícia Militar, são simplesmente filhos de cidadãos, né, numa situação como essa. Então, dentro da principal pauta, eu assumo imediatamente a responsabilidade de conduzir essa conversa, tá?
É claro que conversarei com o diretor de Educação da Polícia Militar e gostaríamos muito que isso fosse tratado em conjunto, não só pelas duas diretorias, mas pelo comando da instituição, porque, como eu disse, somos comandantes de vocês, né? E vou buscar fazer o que for possível para que esses pontos sejam esclarecidos. Em relação aos outros pontos, doutor Moacir e senhor Leonardo, de reconstrução de carga horária, auxílio alimentação, né, reconhecimento da própria associação, vamos buscar solucionar esse caso mais grave primeiro. Tá? E dentro dessa política, dessa agenda positiva que a gente estará criando, a gente abre espaço para discutir os demais pontos. Pode ser assim? Tá? Eu tenho aqui, senhor presidente, informações técnicas, né, muita documentação, para explicar ponto a ponto o que aconteceu com a senhora Miriam e com algumas outras professoras. Eu estou vendo ali no painel, né, que tiveram o direito à aposentadoria negado em função de erros. O que o doutor Moacir disse é verdade, embora me permitam dizer que não está completo, mas ele tem razão. Nós não tiramos o direito, nós simplesmente analisamos a documentação que era disponível e produzimos os atos de aposentadoria. Para todo mundo que trabalhou na Polícia Militar, sabe muito bem que, tecnicamente, a diretoria de educação cuida das senhoras, né? Depois desse processo iniciado, do ato de afastamento, do ato preliminar de afastamento iniciado na diretoria de educação, toda essa documentação, senhor presidente, ela é remetida à diretoria de recursos humanos, que irá auditá-la. Então, nenhum processo passou por uma gestão administrativa extraordinária. Todos estavam dentro do processo de auditoria normal. E, embora esse processo de auditoria tenha demorado muito, né, mas, como foi dito pelo doutor Moacir, que precisa ser relativizado, porque era uma situação excepcional, né, a Lei 100, o que ela gerou, no momento de se configurar a aposentadoria, os requisitos necessários para ela, principalmente a certidão de tempo de contribuição, o tempo de serviço de contribuição, não estavam presentes nos autos, no processo. Existe, sim, em alguns casos, tempos de serviço que foram averbados, mas no momento da configuração do processo de promoção, eles não estavam cumprindo todos os requisitos previstos em lei. E, senhores, eu entendo o aspecto humanitário, mas nós, administradores públicos, temos que agir de acordo com a lei. Então, se é exigido uma documentação em um dado formato, com uma condição, expedida por um órgão, se ela não estiver presente, eu não posso aposentar, porque eu tenho sensibilidade ou eu entendo esse ponto humanitário da questão. Eu tenho que simplesmente cumprir a lei. Então, esse reparo que nós temos que fazer, doutor Moacir, é um reparo técnico, né? O senhor pode ter certeza absoluta que, no aspecto humanitário, nós somos solidários ao que está acontecendo. Senhor presidente, lamento muito, enquanto coronel, ter que ouvir um depoimento de uma professora nossa nesse nível, né? A gente não queria isso, nós não queremos isso vindo de qualquer servidor, qualquer militar da nossa tropa, né? Nós nos orgulhamos pela eficiência da Polícia Militar, tenham certeza disso. Nós nos orgulhamos pelos resultados do Colégio Tiradentes, os resultados educacionais, mas eu, como diretor de recursos humanos, eu tenho que me orgulhar também da boa gestão, da eficiente gestão dos nossos servidores. Então, eu assumo o compromisso perante essa casa, perante todo mundo que está presente, de imediatamente iniciarmos essa rodada de discussões. Senhor deputado, eu queria que fosse amanhã, tá? Mas eu confesso que eu estou viajando hoje e só volto na quarta-feira. Então, a partir de quinta-feira, o horário que for definido, nós iremos nos reunir e darmos prosseguimento às discussões. E tenho absoluta certeza que iremos tratar com a máxima lealdade e verdade, sem assumir compromissos legais que não possamos, mas com todo o coração para que esses fatos possam ser resolvidos, tá, senhora Miriam? Da melhor forma possível.